Vamos falar agora sobre a vacina da Janssen. E sobre esse assunto a gente conversa com a Mônica Levi, ela é presidente da Comissão de Atualização de Calendários Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações. Boa tarde, Mônica, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem por aqui? Mônica, nós estamos falando muito, nesses últimos dias, não só da vacinação, mas da vacina da Janssen, do imunizador da Janssen, que é em dose única, E eu gostaria que a senhora começasse falando justamente sobre essa eficácia da Janssen. Então, é uma vacina que foi testada nos estudos de fase 1 e fase 2, mostrando uma resposta imunológica muito forte após a primeira dose. Então, ela seguiu nos estudos de fase 3 e foi licenciada assim pela resposta imune induzida verificada com uma dose única. Foi assim, as taxas que a gente chama de soroconversão, de formação de anticorpos foram altíssimas com uma dose. Então, é a única vacina das licenciadas hoje para uso no mundo todo que é aprovada em dose única. E justamente ela é aprovada em dose única. Eu gostaria que a senhora falasse então sobre esses pontos dela de eficácia, proteção contra variantes, que também é o que se tem discutido muito, em que momento ou se as vacinas hoje disponíveis, não só aqui no Brasil, mas no mundo, o quanto elas podem combater também essas novas variantes. Então, a eficácia para as variantes tem sido um objeto de estudo contínuo, Nós temos poucas coisas ainda que a gente conhece em relação a essa P1, a nossa variante. Hoje elas são usadas as letras gregas, alfa, beta, gama, delta, as principais, Sendo a alfa, aquela é isolada primeiramente no Reino Unido, a beta na África do Sul, a gama, a nossa P1, isolada em Manaus, e a delta, essa da Índia. Fica mais fácil e evita a estigmatização, A gente sabe que as vacinas de RNA mensageiro, que a Pfizer, a Moderna, têm uma menor influência no que a gente chama de escape imunológico, Nos testes laboratoriais, elas têm um menor escape, uma menor perda de proteção para as variantes que foram estudadas. Já as vacinas de vetor viral, a gente viu que, principalmente com a cepa beta da África do Sul, houve realmente uma perda de eficácia, e isso é um medo nosso aqui, porque ela tem mutações parecidas, nas mesmas localizações que a variante P1, que é aqui impera aqui no Brasil. Hoje a gente tem de 90% a 95% dos casos com a variante P1. Nossa preocupação hoje, para quem não vai viajar, é a eficácia para as variantes, para a variante P1, Não sabemos o futuro como é que vai se comportar essa questão. Então, os estudos estão sendo feitos com as diversas vacinas, aparentemente com bons resultados, sem diminuição das eficácias esperadas para essas variantes. Isso é diferente do que a gente vê em laboratório, Testes de anticorpos neutralizantes que mostram essa diminuição da quantidade de anticorpos neutralizantes. Isso é um achado laboratorial, mas o mais importante para a gente entender é na prática, como é que funciona. A gente viu, por exemplo, na cidade de Serrana, uma cidade onde foi feito o projeto piloto de vacinar rapidamente toda a população com a Coronavac, todos acima de 18 anos, e a gente viu um declínio rápido nas mortes e nas internações em UTI, em hospitais com casos graves, na vigência da P1 predominando na cidade e com a Coronavac. Então, isso é o mais importante, a gente está vendo na prática, por mais que testes laboratoriais possam mostrar uma preocupação, que na prática você vacinando um percentual muito elevado de pessoas, acima de 70%, a gente já vê uma importante redução nos desfechos mais trágicos da Covid. Agora, doutora, dentro até sobre essa questão de eficácia, até para que as pessoas tenham aqui, eu tenho aqui na minha pauta que a nossa produtora Amanda colocou, eficácia de 66% contra os casos moderados e graves da Covid-19, eficácia de 85,4%
apenas contra os casos graves, 100% de proteção contra hospitalização e morte por Covid-19 depois de 28 dias da aplicação. Tudo isso, segundo a agência FDA, a vacina tem essa eficácia geral nos Estados Unidos, 72%. No momento em que as pessoas também têm aquele contrassenso de ficar buscando, né, qual vacina tomar, né, vai num posto e fala, mas só tem essa, então não quero, vou buscar outra. Primeiro, não é momento de se escolher a vacina, não é? Segundo, ter a Janssen aqui no Brasil também significa ampliar a cobertura vacinal. Claro. Veja bem, a gente não pode falar números de eficácia, porque a eficácia depende do comportamento da população, da situação epidemiológica, onde se avalia. A própria Janssen, que você mesma comentou, 72% é a eficácia dela nos Estados Unidos, e é uma das vacinas utilizadas lá para a vacinação da população, mostrou na América Latina 66% e na África do Sul 57%. Então, tudo depende da situação epidemiológica. Isso, a eficácia geral é contra qualquer sintoma, mas uma eficácia muito elevada dessa vacina em todos os lugares onde ela foi avaliada para doença grave e morte, que são os desfechos principais que todo mundo tem medo e é o que a gente quer, a princípio, como objetivo principal, reduzir. Depois, posteriormente, a carga da doença na população geral, mas sintomas leves de Covid, existem variações entre as vacinas. O fato é que vacina boa é aquela vacina que foi aplicada no seu braço. Quanto antes as pessoas puderem estar vacinadas, quanto antes sairemos dessa situação trágica que nós estamos vivendo. Não faz o menor sentido a escolha de vacinas. Todas, eu acho que assim, quem fica esperando, escolhendo vacina e esperando, está sendo irresponsável consigo próprio e com os outros, porque vacinação é um benefício não só para a sua proteção, mas também você colabora como cidadão aqui, né, com a coletividade, com a redução da carga da doença. Quanto mais gente vacinada, maior é o benefício na população como um todo. Então, gente, qualquer vacina que foi licenciada, aprovada pela Anvisa, deve ser utilizada. Agora, uma outra questão que a senhora falou, que a eficácia depende do comportamento da população, né? E vai de encontro também a isso que nós estamos falando, né, doutora Mônica? As pessoas, nesse momento, não têm que escolher a vacina e têm que seguir os protocolos. Não é, por exemplo, né, quem agora está sendo imunizado com a Janssen, não é porque é dose única que já pode sair aí sem máscara, começar a aglomerar. A conscientização faz parte também da vacinação dar certo. Olha, a vacina é uma ferramenta imprescindível para a gente reverter esse cenário epidemiológico, mas, sem dúvida, ela não é ferramenta única. Até o momento, a gente não tem evidência de que uma pessoa que se vacina seja esterilizada, vamos dizer assim. Ela pode se infectar, não desenvolver sintomas e estar transmitindo. Então, o respeito ao seu papel de transmissor, ainda que involuntário, é fundamental. Portanto, as medidas de restrição, evitar aglomeração, uso de máscaras, continua valendo. Tem que se continuar preocupado com a situação epidemiológica que nós estamos vivendo aqui no país e com a sua possibilidade, inclusive, de transmitir o vírus. Fora isso, nenhuma vacina dá 100% de proteção, não existe isso, e numa situação epidemiológica de alta transmissibilidade, vai ter gente vacinada que vai desenvolver casos graves, como já teve, poucos casos, está dentro do esperado, e até o óbito. Então, não é porque está vacinado, se você está numa situação de alto risco de se infectar, você não sabe o quanto você está protegido. Não tem testes sorológicos que podem te dar uma segurança de proteção individual. Isso é outro assunto que está muito em pauta, né? As pessoas querendo fazer sorologia para saber se ficaram protegidas. Não tem um teste que foi desenhado para te oferecer uma segurança nesse sentido, porque a presença de anticorpos não significa que eles estejam em quantidade ou em qualidade suficiente para impedir a infecção. Então, gente,
vacinado ou não, tem que manter todas as diretrizes, né, de manter ambientes arejados, evitar aglomeração, uso de máscaras, lavagem frequente das mãos e tudo aquilo que está todo mundo cansado de saber. O que precisa é praticar, não só saber. E, doutora, para a gente encerrar nossa conversa de hoje por aqui, com relação às variantes, não só com relação à Janssen, a gente está falando da Janssen em específico, hoje ela já tem qual eficácia em qual variante, se é que a gente já tem esse dado? Não, eu não tenho esses dados exclusivos de eficácia para variante com a Janssen. Isso está sendo estudado em diversos cenários diferentes, né? Nos países que já utilizam essa vacina há mais tempo do que a gente, que acabou de começar, né? Estados Unidos, mostrando que ela é eficaz contra as cepas circulantes lá. O que eles não têm lá é o que a gente tem aqui, que é a P1, né? Eles têm principalmente a cepa alfa, beta e a delta, agora que a cepa indiana a delta, mostrando que a vacinação com o RNA mensageiro, né, a Moderna e a Pfizer e a Janssen estão dando conta do recado. Mas tem sido publicado, estudado em diversos cenários diferentes. A gente não sabe ainda aqui, com a nossa P1, qual é a eficácia dessa vacina. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora. Um bom dia por aí. Bom dia para todos aí, boa tarde, né? Até logo e até a próxima oportunidade. É verdade. Boa tarde, doutora.